Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa quarta-feira, entrando em sintonia com a espiritualidade. Mestre querido, Pai amantíssimo, aqui estamos mais uma vez com os nossos corações abertos, querendo aprender, querendo ouvir Tua voz, querendo cada vez mais aprender com todos os seus ensinamentos, as oportunidades que nos dá no dia a dia de viver tudo aquilo que nos oferece. Queremos entrar em sintonia com todas as pessoas que nesse momento estão com o pensamento junto conosco aqui. Todos aqueles mais necessitados, vamos lembrar do seu Aire internado, vamos lembrar de Mônica, vamos lembrar de todos aqueles, às vezes sem nome, que não pode nem nos conhecer, mas que o Senhor conhece cada um a fundo aquilo que mais necessitam. Que todas as falanges, mentor, conselheiro, com toda a sua falange, possa atender às necessidades de cada um, dando o alívio das dores e tudo aquilo que pode ajudar a favorecer nesse momento. Confiamos a Ti, Senhor, também toda a iluminação e inspiração para a nossa irmã Leila, responsável da página de hoje, que ela possa transmitir todo o seu estudo, sua reflexão e nos ajudar na nossa caminhada. Assim, ó Pai, te damos juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, Leila, hoje responsável pela página, né, Leila? Você pode ficar à vontade, minha querida, quando você quiser começar. Então, boa noite para todos nós. Que essas bênçãos que você já pediu, sabemos que recebemos e temos a certeza de que os nossos anjos guardiões, aqueles trabalhadores da seara do Mestre, da espiritualidade, estão junto conosco, Jesus, Maria. E Deus está presente em tudo, Deus é tudo e Deus é todos, né? Então, tudo é Deus. Contando com essa benevolência de nos oferecer oportunidade do estudo, oportunidade de nos encontrarmos, e como é bom, eu me sinto feliz estando aqui com vocês, graças a Deus. E o nosso estudo de hoje, dando continuidade a este projeto das quarta-feiras, né? Com o livro Pontos e Contos do Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. Hoje, o número 22 vai falar sobre o semeador incompleto. O semeador incompleto. Tem muita meditação em cada pedacinho, cada parágrafo. Então, vamos. Conta-se que existiu um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Excelente conservador, ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos de som. Arabescos, aquelas coisas que enfeitam, né? Maravilhosos de som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. Aí a gente vai pensando em nós, em outros, né? Que distribui a palavra, vamos pensando. No entanto, reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Quem não quer, né? Todo mundo quer ser amado.
Salientava os benefícios da cooperação. Contudo, estimava a colaboração alheia, sentindo-se diminuído quando as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Olha aí, sentia diminuído quando estimava a colaboração alheia. Contudo, as situações lhe reclamavam concurso fraterno. Sorria contente ao receber o título de orientador. Entretanto, dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Habituara-se, por isso, ao patriarcado absorvente criado pelos homens, na imitação do patriarca, do libertador de Deus. Com a passagem do tempo, o tempo passa, a gente não reclamar como o tempo está correndo. Com a passagem do tempo, este irmão, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhe a claridade interior, que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, insulou-se. Olha bem, com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho, faltava-lhe a claridade interior, que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Aquilo, né, que Paulo dizia. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Era um servo caprichoso, rigoroso. Insulou-se, insulou-se. Insular-se, porque é uma questão assim, como se fosse para uma ilha, viver na solidão, né? E dedicou ao estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da Boa Nova, isolado, descobrindo para ele mesmo a posição de semeador incompreendido. Semeador incompreendido. Ele se julgava, ele achava, né? As estações correram sucessivas. Correm sucessivas estações. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Corriam. E a luz de cada dia encontrou-o sempre sozinho e distante. Dizia-se afastado das criaturas, enfastiado. Por isso se isolou. Semeara entre essas criaturas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais, a fim, olha, de aguardar a morte. Se isolou para aguardar a morte. Efetivamente, claro, né? Efetivamente, o anjo libertador, quer dizer, o anjo da morte, a gente ainda fala anjo da morte, né? Decorrido algum tempo, veio subtraí-lo do corpo. Chegou a hora, né? E lá do outro lado, né? Chegou lá do outro lado, estranho. Durante muitos anos, ele se sentiu estranho, né? Mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. Não possuía suficiente luz para identificar os caminhos novos, para ser visto pelos emissários celestes. Os caminhos novos que estava lá, aguardando por ele, lá na espiritualidade, né?
O inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Afinal, fora sincero em seus pontos de vista e leal a si próprio. Então ele lembrou: vou valer da prece, né? E tanto movimentou os recursos da oração. Aí a gente lembra do nosso lar, né? André Luiz lá, foi um homem que trabalhou né, direitinho e tal, tomava lá uma bebidinha em casa, um vinhozinho, né? Foi um homem honesto e tal, né? André Luiz. Então, olha bem, André Luiz também passou por esse momento. Lembrou-se de orar, e quando ele orou, aí as coisas começaram a clarear. E este senhor, né, esse cristão, né, ele, quando, por fim, valeu-se da prece, e tanto movimentou os recursos da oração, orar, falar com Deus, estar aberto, né? E tanto movimentou que o Senhor, quer dizer, Jesus, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Desceu, foi lá onde estava, não é? Aquele semeador. Então, e sentindo agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. E começou ele. Depois de longa exposição verbal, perguntou ao mestre, amável, que missão desempenhaste entre os homens? Que fizeste entre os homens? O que desempenhaste, enfim, carinhosamente? O interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu. Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador da tua palavra. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. Olha, falava bonito. No entanto, não fui bem-sucedido no ministério. As sementes que espargia a mancheia sempre caíram em terra sáfara, pedregosa, montanhosa, quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho. Apareciam monstros da vaidade destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez sufocando-as. Crescia o lodo do mal, anulando-me o serviço. Olha só, ele semeou muito, de mãos cheias, né? Aí as sementes que espargia a mão cheia sempre caíram em terra sáfara, pedregosa, quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho. Apareciam os monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-a. Crescia o lodo do mal, anulando o meu serviço. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos quatro cantos do mundo, através da tribuna particular ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Jesus fitava o conduído. E porque os lábios divinos nada respondessem, o aprendiz acentuou. Portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Verificando-se novo intervalo, disse o Senhor com imperturbável serenidade. Se atiraste tantas sementes a esmo, que fazia do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que ele falou, né, que os espinhos, o pântano, as pedras, né,
Falou que ele jogou, mas que achou ruim as pedras fazerem, né? Não germinarem, né? Ou então o sol queimar a sementinha. Ele falou isso tudo. E Jesus, imperturbável, questionou: se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Será que aquilo foi criado para ficar eternamente ali como pântano, como espinheiro? Ninguém observou para cuidar, né? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar semente, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência. Olha aí o que Jesus falou. É fácil espalhar as sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. Cada sementinha, seja aquela farelinha da mostarda, seja de uma uva, né, das vinhedas, seja um carocinho de uma uva, de uma jabuticaba, de um abacate, a gente vê que são diferentes, né? Sementes diferentes, mas dentro delas, vamos pensar numa árvore frondosa que foi lá de uma semente, que foi plantada, semeada, né? Então, veja bem, ali dentro daquela sementinha estavam os princípios sublimes da vida, tinha vida em cada semente. Não importava o tamanho da semente, tinha vida. Então é fácil espalhar semente, espalhar, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. Ali tem Deus dentro daquela semente, tem vida, né? A preparação do solo, porém, disse, exige cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor. É só jogar semente por aí, espalhar por aí? É só jogar as nossas palavras? Como a Ângela sempre diz, vamos beber. Cada reunião a gente bebe, a gente se farta das palavras que nos são oferecidas pelos livros, pelas pessoas que leem, que estudam, né? Então, veja bem, é fácil espalhar semente, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. Mas a preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que convertestes em terra de tua semeadura? Perguntou Jesus. Esperavas acaso que o local lodacento te procurasse as mãos para ser drenado? Que as pedras te rogassem remoção? Que os carracais te pedissem corrigenda? Carracais são as folhas, são aquelas coisas, partes que caem, ficam ao pé de cada árvore, fica no chão, né? Então, que as pedras te rogassem remoção, que os carracais te pedissem corrigenda. Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro. Olha só, a semente, aquilo que sai daqueles grãozinhos, mas o que sai da palavra de cada um de nós, não é só aqui dentro da doutrina, não, é em qualquer lugar que nós estejamos. Quando abrimos a boca para falar alguma coisa, estamos jorrando fora de nós algo que nós precisamos ter o cuidado, né? Então, permaneceria sementeira, quer dizer, as palavras que aquele cristão falava, né? Fora do plano educativo estabelecido por Deus, pelo Pai Eterno, para o universo inteiro, em qualquer lugar, a semente de uva é semente de uva. E para ser responsável pela vinheira, pela vinhadeira, né? Em qualquer lugar precisa de quê? De que alguém cuide,
trate com amor ali onde tem o princípio da vida. Né? E é uma comparação para nós outros. Vamos prestando atenção. Ante a nova pausa que se fizera, o crente desapontado ainda, olha, veja bem, desapontado, objetou, continuou. Contudo, mestre, tua parábola não se refere aos nossos deveres como só. Jesus falava por parábola, Jesus fazia plenário, Jesus falava como se estivesse comparando aqui a semente na palavra, com cuidado, porque vai ser jorrada em cima de outra pessoa. A palavra sai de cada um de nós para outra pessoa, ou outras, né? Então, ante a nova pausa que se fizera, ele continuou objetivando. Contanto, mestre, tua palavra não se refere aos nossos deveres para com o solo. Oh, tornou Jesus complacente. Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade, ao joio da mentira. Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos, em servo de todos. Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço. Aí foi lá, no fundo da alma, da minha também. O instrutor silenciou em pranto convulsivo. Chorou muito, né? O pranto convulsivo é chorar muito forte, porque é um choro lá de dentro, de remorso, né? O Senhor, todavia, afagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou: volta, meu amigo, vai, volta ao campo do trabalho terrestre e não te esqueça do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente, como o solo é diferente, como a semeadura que ele falou que fez foi em diversos pedaços né, de pedra, de terra, de espinheiro, né? Mas ele achava que as pessoas, comparando as pessoas, aquelas que o ouviam, eram orgulhosos, eram isso ou aquilo. Então Jesus fala: cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajustarás a ti mesmo. Ninguém vive só. Todo mundo vai aprendendo uns com os outros. Quando alguém comete um erro que todo mundo critica, a gente que está um pouquinho achando que é melhor, tá vendo? Eu que não vou fazer aquilo, senão eu vou para aquele caminho. Né? Quando critica um criminoso, Jesus não pediu para que nós amássemos os nossos inimigos e orássemos pelos criminosos? Então, os criminosos, eles estão lá porque eles estão na ignorância caminhando pelo lado errado. Mas nós aprendemos com eles, aprendemos, não queremos ir presos, ficar lá no. Não, eu que não vou matar ninguém, porque se eu matar, eu vou lá para aquela prisão, ficar naquele canto lá, que não vou quase ver a família, alguns ficam isolados. Não. Então, quer dizer, a gente aprende com todos, todos ensinam. Se nós temos alguma coisa para ensinar, temos que aprender. Aquele que está caído no chão, lembra quando nós estudamos caídos? Como nós aprendemos? Então, os caídos
São aqueles que nós vamos lá baixar, achando que estamos fazendo muito por eles, mas se nós o levantarmos, eles estão fazendo muito por nós. Então, veja bem, renúncia e sacrifício, atendendo aos outros, ajustará a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto, que ele se julgava incompreendido, o semeador incompreendido. Mas Jesus falou: por enquanto és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades do chão. Jogaste as palavras, mas não consultaste, não escutaste, nem consultaste os corações daquelas criaturas. Cada gleba tem as suas dificuldades, seus problemas e percalços diversos. Quem não tem? Seres, nós. Vai, e antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, que Jesus falou essas coisinhas, tocou lá bem fundo do coração, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por forte vento. A lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde novamente, internado na carne, olha aí, a lei das encarnações sucessivas, internado na carne, trabalharia para ser compreendido, não para ser compreendido, mas para compreender. Aí lembrou-me São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é compreendendo que se é compreendido, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Olha essa lição que nos fez voltar em tantos momentos, não é? Então é isso, meus irmãos, é isso. Vamos agora, com isso tudo, sabendo que nós temos que agir. Não é só escutar, não é só ler, não é só falar blá, 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 como um papagaio. Todo mundo é papagaio quando quer falar, pode repetir, pode aprender a falar como um papagaio. Mas agora nós vamos pensando em querer ser perfeito. Um dia, vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus essas lições que chegam até nós. Vamos agradecer a Deus os momentos de oportunidade que Ele nos oferece. Vamos agradecer cada encarnação que tivemos e agora a encarnação que estamos. Desperta um pouquinho, mas estamos mais despertos. Já estamos começando a querer olhar bem fundo os olhos de Jesus para que Ele possa, penetrando em nós, chegar ao nosso coração. Graças a Deus por tudo que recebemos. E tudo que recebemos, todas as bênçãos, todas as graças, sejam repartidas com os nossos irmãos, aqueles que não puderam adentrar neste momento para estar conosco, unidos, mas aqueles outros que ainda não entenderam, e aqueles outros que estão ligados a cada um de nós, porque uma infinidade de espíritos e de criaturas encarnadas estão ligadas a cada um de nós através de várias encarnações que tivemos. Então nós pedimos por eles também, encarnados e desencarnados, que possam estar recebendo a vibração de todos nós que estamos aqui na casa de Conselheiro. Estamos aqui agradecidos por sermos acolhidos a esta casa, conselheiros, caminheiros do amor, caminheiros do amor. Graças a Deus por tudo que recebemos, por todos que nos oferecem esta oportunidade. Ah, como temos que ser gratos. Graças a Deus por tudo e por todos. Paz e bem, paz e luz de esclarecimento cada vez para nos sacudir, para nos tornarmos um homem de bem. Graças a Deus que assim seja.
Muito obrigada, Leila, pela sua colocação, como sempre, né? Muito emotiva, muito boa. Nós Eu agradeço a acolhida de vocês. Olha, esses rostinhos aí, esses nomes aí. Graças a Deus que eu estou podendo, apesar de daqui para baixo está complicado, mas daqui para cima vocês me oferecem a oportunidade. Eu que tenho que agradecer. Me deem, por favor, em nome de Jesus, em nome de Deus. Me deem a oportunidade, eu preciso correr agora. vamos botar você Preciso. todo mês para falar, pronto. Não, também deixa os nossos outros irmãos falar o que eu preciso escutar. Pode abrir o microfone e falar quem quiser se colocar. Gratidão, Leilinha. Eu estava aqui pensando, né? Humberto de Campos, ele é maravilhoso, porque a gente vê todo mundo falar do semeador, da semente, mas ninguém fala que tem que tratar do solo. E Humberto de Campos vem nessa questão do preparo para colocar essa semente, né? E isso não é colocado. Eu não me lembro de um outro autor que tenha tido essa preocupação. Não sei se vocês se recordam disso. Ele vem falar justamente da questão do solo. Que aí eu me reportei também naquela questão que Jesus colocava, não adianta dar pérola aos porcos, né? Se aquele É. coração tem que ser trabalhado para então receber essa semente. Uma página maravilhosa, muito grata mesmo. Interessante, né, Maravilha. que, como você falou, ninguém fala do solo assim, em aberto, mas tem uma página, se não me engano, no Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel fala do solo, mas fala em termos de casa, para preparar o solo na construção da casa. E não Alicerce. em relação à semente, né? Mas aí eu transferi quando ela vai falando, né, do solo, que vai jogar, mas não é, a semeadura não é o jogar. Quem faz esse tipo de coisa não conhece que precisa preparar a terra e preparar o caminhozinho, né, fazer aquela leirazinha, fazer aquele caminho, aquela tipo uma valazinha. Mas para isso a terra tem que estar preparada. E outra coisa, a gente está jogando no coração de alguém, é no interior. Por isso que fala que quando você entra, entra com cuidado na terra alheia. Entra com muito carinho. Porque tudo que a gente semeia e da forma que a gente semeia, a gente vai trazer de volta. O que a gente está fazendo? Então, com certeza, né, não é qualquer coisa. Essa oportunidade que nos é dada é algo precioso, é o nosso teste, é nossa oportunidade de aprimoramento. Como é que você entra na casa interna? É muito, muito, de muita sabedoria essa fala. Amei-te, amei essa fala, amei essa página, é muito gostosa, maravilhosa para o E nosso quando você coloca, aprendizado. né, Ângela, tem que. Você não vai jogar a semente, você vai colocá-la naquela cova depois de preparar esse terreno, e você vai ter que continuar irrigando, ela vai ter que receber luz, tudo isso. Não jogar, Receber sair luz, e água, joguei tudo, como a né? Ti Joguei falou, tudo. a semente em si traz tudo. É. Mas nós aceitamos, nós, ninguém obrigou, nós aceitamos o convite de levar a semente. Então a gente tem que entregar com cuidado, colocar com cuidado, porque essa semente vai ser o remédio que vai fortalecer, que vai encorajar, que vai levantar. À medida que ele for colocando tudo que tem dentro dela, a semente, como vai florescer essa criatura? Então, né, é diferente, a coisa é diferente. Muito Tem boa uma essa página. frase do Jung que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Acho que falta a humanidade para falar com teoria em certos assuntos, ou na A maioria deles. Raquelzinha escondida.
né? Raquel é Ela não vai psicologia. tocar, mas a cabecinha tá que tá ali. Ela Muito bom, sempre Raquel. trazendo a psicologia. É, muito bom. E Tatiana, fala aí, Tatiana. Liga o microfone. Não, eu preciso aprender, preciso pôr à prática. Mas nós estamos aprendendo. Teve um momento Não, aqui eu que acho que quase que eu você chorei acha que vai falando. a escola está aberta, Já Tatiane, ia pode querer falar. sair lágrimazinha dos meus olhos, eu me contive, me liguei lá, um botãozinho assim, por favor, não posso chorar não, mas a minha voz, quase que eu chorei aqui no momento aqui, porque, nossa, como toca o coração da gente. Quer levar azul, não. Sabe o que eu achei interessante nessa questão do solo? E semana passada eu falava sobre a parábola do semeador. A semente, a gente não tem dúvida que a semente é boa, né? E o terreno, Jesus colocava ali, né, vários tipos de terreno que acaba não dando fruto. E hoje, com essa colocação, né, eu fiquei pensando, né, esse semeador aí que ele falava muito, ele fazia muita palestra, né? E como o primeiro terreno a ser trabalhado é o nosso. Então, quando a O nosso gente toca o faz. coração. Pois é, a gente vai semear, mas se a gente não tiver preparado bem o nosso próprio, você vai só jogar mesmo, porque É, você não deixou aquela semente cair. A gente sempre diz isso, né? Que os estudos sempre valem primeiro para nós mesmos, e é verdade. Sim. E se não for assim, toca. realmente vai ser semente jogada ao léu. Nós já estamos terminando aí, agradecendo mesmo a presença de todos. A Mônica também está com a sua mãezinha lá, convalescente, né? Que levou um tombinho. Espero que esteja Graças tudo a Deus está bem. bem. Tá Que bom. bem, tá bem. Graças a Graças Muito a Deus. obrigado Deus. pelo carinho. Leila, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Sempre que a gente passa aqui é uma benção. A gente bebe de balde aqui. É isso. Então, boa noite a A todos gente e bebe até mesmo. quarta que vem aqui novamente. Até. Até mais. Beijo para todo Boa mundo. noite a todos. Beijo, até quarta, Beijo. se Deus quiser. Adeus, Tchau. todos. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, fiquem com Deus. Beijo, Boa tchau. noite.